Bom dia, bom dia. Café com Jesus vai dando início aqui hoje, conscientizando nosso coração que após nós caminharmos com Jesus ontem na Via Sacra, nós interiorizamos hoje no nosso coração uma pergunta voltada hoje para o coração de Maria, para nossa mãe, as dores da nossa mãe querida. E diante disso, nós começamos a louvar a Deus por tudo que Ele nos dá. Tudo isso só é possível, irmão e irmã, se a nossa mãe, Maria, dissesse sim. E tudo isso só é possível porque ela teve essa graça. E tudo isso só é possível porque nós temos um Deus em primeiro lugar. Se não fosse Ele, nada disso tinha acontecido. É o amor de Deus. E neste amor, nós começamos a louvar a Deus hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos louvar a Deus hoje pelo nosso dia. Vamos louvar a Deus hoje nesse silêncio do amor, das dores. Vamos louvar a Deus. Porque depois de toda a dor, vem a alegria. É como a mulher no parto. A dor que sente, mas depois se alegra. O nosso Deus, Ele nos apresenta essa grandiosidade, que diante de toda a dor, o nosso Deus, Ele tira uma alegria, a purificação, a graça, o amor de doação, o amor que transpassa a dor e traz alegria. Por isso, Senhor, nós te louvamos neste dia, te louvo pela tua grandeza, tudo o que sou e o que eu tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço, através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, Senhor, a minha vida. Coloca a mão no teu coração, irmão, irmã. Consagra a tua vida a Deus. Deixa que o amor hoje penetre profundamente na experiência deste amor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, começando aqui hoje, nosso momento, Café com Jesus. Quero deixar aqui as 3 perguntas que nós vamos estar hoje colocando diante da nossa Mãe Maria, diante da igreja, diante de tudo isso só é possível do nosso Deus que é Pai. Então, começamos as perguntas e a resposta. Nosso Café com Jesus hoje, um café, como está escrito aqui nessa xícara aqui. Hoje só preciso de um pouco de café, mas muito de Jesus. Aí na frente a paz, Café com Jesus e a oração que nós fazemos todos os dias no Café com Jesus. As 3 perguntas que nós vamos estar hoje colocando em prática. Sabe, irmãos, é como eu disse. Ontem, por que eu fiz essas perguntas hoje para trazer para o nosso coração? Ontem na Via Sacra, no final, nós terminamos lá no Monte Cristo, certo? Naquele momento, uma irmã da nossa comunidade se colocou como a Mãe Maria. Eles desceram Jesus da cruz e colocaram no colo dela. Eu conheço essa irmã, ela tem filhos. Na hora me veio assim, como deve ser a dor de uma mãe recebendo um filho num colo. Uma dor que só Deus pode confortar. E como que Deus nos confortou? Como eu disse, depois da dor vem a alegria.
diante de um parto de uma mulher, passa muita dor, mas vem uma alegria, que é o nascimento. Assim, diante desta dor, nós olhando para Maria, nós vemos a grandiosidade de Deus, nosso Senhor Jesus, que se fez homem, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele passa por este momento da humanidade, para que nós sejamos dignos de acolhê-lo no meio de nós. Ele passa pelo ventre de uma mulher, esta mulher que é chamada de mãe. E diante dessa mulher que é chamada de mãe, nós temos também a dor de Maria, que foi transformada em alegria, que é dar esse colo, que é ser mãe, que é fazer parte da Igreja de Cristo, que é uma discípula no silêncio, Nossa Senhora das Dores, como está aqui. E nós vemos isso nesse silêncio hoje, onde que o Senhor ainda repousa. Está aqui o nosso coração, partilhando um pouquinho dessa mãe, que no silêncio dela, nos é dado como mãe. Então a pergunta é, Maria é mãe de Deus? Você já não ouviu essas perguntas, esse questionamento? Quem fala que Maria é mãe de Deus? Quem diz que Deus tem mãe? Eu quero começar aqui a gente partilhando um pouquinho desse livro. Padre Ângelo, Bússola na Nova Evangelização, Padre Ângelo Sapucaia, tá bom? Então, nosso querido Padre Ângelo, nesse livro que ele colocou para nós, assim: Deus assim o estabeleceu, paralelamente com o Verbo de Deus que se fez carne em Maria, por meio de Maria, assim essa espécie de encarnação do Verbo, que é a santificação de uma alma, acontece por meio de Maria, com a sua intercessão e cooperação. Desprezar Maria é desprezar o plano de Deus e desprezar ao mesmo tempo Deus. Vamos lá, vamos continuar, para que a gente possa ir degustando deste momento. Quem está chegando aí, nós estamos respondendo que Maria é mãe de Deus. Amém? Por que chamamos Maria mãe de Deus? Talvez tenha esse questionamento, certo? Continuando, eu acabei de dizer aqui que estamos com o livro do Padre Ângelo, nos dando uma orientação. O Espírito Santo fecunda Maria para gerar nela Jesus Cristo, o qual será a cabeça do corpo místico que é a Igreja. Mais um complemento. Vamos lá? Então estamos respondendo qual que é o sentido que nós chamamos Maria de mãe? A mãe de Deus. Nós não rezamos Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, quando nós chamamos de Mãe de Deus, somos questionados. Mãe de Deus? Quero já ir agradecendo a presença da Cris, do Marcos, os irmãozinhos que estavam aí, que eu não vi aqui, já está subindo os nomes aí. Um abraço, obrigado pela participação, tamo junto. Católicos leigos, mas com amor e dedicação no estudo, para que nós possamos professar nossa fé. Continuando então o livro do Padre Ângelo explicando para nós, através do Espírito Santo é gerado Jesus Cristo, o qual será a cabeça e o corpo místico que é a Igreja. Daí que Maria seja a mãe física de Jesus e ao mesmo tempo a mãe espiritual de todos nós. Repetindo de outro modo, no momento em que Maria gerou pelo Espírito Santo o corpo físico de Jesus, inicia-se a geração do corpo místico, que somos todos nós, porque nenhuma mãe gera uma cabeça sem o corpo correspondente. Se Maria gera a cabeça, que é Cristo, gera também o corpo, que somos nós. Porém, esta geração do corpo acontece ao longo do tempo, até o fim do mundo. Diz São Luís Maria: se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, deve também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. Esse é o livro que nós acabamos de ler. Quem quiser depois, Padre Ângelo Sapucaia, maravilhoso esse livro. Aqui ele está dizendo um porquê da nossa mãe Maria chamada de mãe. Então já tirei desse livro aqui um pouquinho desse conhecimento,
Vamos continuar agora. Foi o livro Bússola da Nova Evangelização do Padre Ângelo. Agora nós vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, completando, Catecismo da Igreja Católica, número 469. Se você tiver o Catecismo aí, vamos lá. Já deixei marcadinho para ir adiantando nosso horário. O que o Catecismo diz? A Igreja confessa assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, nosso Senhor, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Qual o sentido de ser homem, o nosso Deus? Vamos voltar um pouquinho lá para trás? Marcos, isso aí, Marcos. Que benção, isso aí, maravilhoso. Eu estou degustando dele a cada dia também, assim, nos questionamentos, a gente vai lendo. Aqui tem como rezar o texto, muitas informações maravilhosas, tá? Então, continuando, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Qual que seria o porquê, o sentido do verdadeiro homem? Vamos lá, na criação do homem, nós pecamos, certo? Aí tem aquelas perguntas, por que Deus permitiu que pecou? Lembre-se, Satanás, ele veio, foi um anjo decaído do céu. E qual que foi o grande pecado de Satanás? Inveja. Então, diante dessa inveja, Satanás começa a colocar no humano, ali, no paraíso, um proceder. Deus permite isso por quê? Porque que através de uma provação, através de uma situação, nós damos a resposta do verdadeiro amor, que é a obediência, que é permanecer com Deus. E Adão caiu nessa provação diante da serpente, diante de Satanás, que já tinha esse pecado que veio dele. Mas ele era alma, espírito, alma. Então, anjo de luz, ele não era corpo, mas a humanidade provou desse pecado. E a nossa humanidade precisamos ser purificados. E aí veio profetas, veio ali os reis, veio todo mundo ali sendo um caminho que Deus colocou para a humanidade para ser purificada, para que tenhamos a graça do nosso humano chegar até o céu. E aí, meu irmão, está aqui. Então, diante de tudo isso, a necessidade que o Verbo se fizesse carne. Onde que o humano de Maria, junto com esse mover do Espírito Santo, traz para nós o humano perfeitíssimo, o nosso Senhor Jesus. Continuando. Nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus. Não deixa de ser Deus porque ele é humano, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Canta a liturgia romana. E a liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: o Filho único do Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes, por nossa salvação, encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vós que sem mudança vos tornastes homem e foste crucificado. O Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo. Catecismo, nós encerramos aqui mais uma continuidade do que a nossa mãe é chamada de Mãe de Deus, certo? Agora, nós vamos olhar aqui para o catecismo, se nós temos isso. Catecismo não, chave bíblica. Chave bíblica. Tá? Nós vamos começar com a chave bíblica. Qual que é o sentido? Agora nós vamos responder a segunda pergunta. Então, a Maria é mãe de Deus? Então aqui nós vimos, se ele é homem, se ele é divino, a nossa mãe, é mãe do rei. E por isso que nós chamamos ela de rainha. E então a palavra traz para nós, aonde que traz a palavra? Vamos pegar a nossa palavra? Essa palavra você já vai pegar para nós responder a segunda pergunta. E nós vamos degustando deste mover, tá? Está lá em João, capítulo 19, versículo 25 até o 27. A segunda pergunta: o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que acolhe Maria? Uma pergunta para nós. Marcos, obrigado pela tua presença. Vai ficar gravado depois aqui no próprio Instagram e também no YouTube, tá bom? Irmãos, pra gente estar aí degustando. Eu gosto muito assim, eu gostaria, irmãos, por que eu tô fazendo aqui? Eu fiz esse convite aos irmãos em particular, para ter vocês como nossos irmãos de fé apoiando, e também que a gente seja agressivo, como diz a palavra.
para Deus, nós temos que ousar. E eu gostaria muito que tivesse perguntas questionando a nossa fé para a gente degustar junto, procurar as respostas para nós questionar. Se tiver alguma pergunta, Marcos, depois você vê aí alguma coisa que você precisa saber, que nós estudarmos junto, nos dá uma força aí depois, coloca aí, ou no particular, tá bom? Quem quiser depois, um abraço, que Deus abençoe, bom trabalho, nós vamos indo junto aí. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que acolhe Maria. Então, por que eu coloquei essa pergunta? Nós católicos somos verdadeiros discípulos de Maria. E somos assim também os nossos discípulos do nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Então, quando nós acolhemos Maria, nós estamos vivendo um discípulo do amor. Vamos lá em João, capítulo 19, do versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a mãe e perto dela o discípulo, irmãos, presta atenção. Nenhum momento aqui Jesus foi chamando toda hora Maria de mulher, mulher, mulher. João aqui está dizendo. Ele disse, mulher, eis aí teu filho. Qual que é o sentido de dizer mulher? Em Gênesis 3,15 vai nos dizer. Então a gente já aqui estudando, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Então, quem acolhe Maria como a mãe é um verdadeiro discípulo, é obediente a Jesus. Queridos irmãos, agora nós vamos vendo, diante disso, vamos pegar lá a passagem de Gênesis 3,15, vamos pegar a palavra. Gênesis 3,15, para que a gente possa entender por que Jesus chama Maria de mulher. Igual o mesmo homem que esmagou a cabeça da serpente, que feriu, está aqui, ó, o Adão, Jesus, novo Adão, e a nova Eva, Maria. Simbolicamente, para quê? Para que nós possamos entender que, neste momento, o mover de Deus chama Maria de mulher. Mas que nós possamos entender que nossa Maria é a mãe do meu Senhor. E para que eu acolha ela no meu coração como discípulo, aceitando ela como mãe. E aí nós rezamos na Ave Maria, a mãe do meu Senhor. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, diante desse mover, nós estamos aqui com Maria pisando na cabeça da serpente. E como que nós pisamos na cabeça da serpente junto com a nossa mãe Maria? É quando ela, vivendo a graça da Imaculada, vivendo a graça da Sempre Virgem, nossa mãe Maria, vivendo a graça de chamá-la ela de mãe, mas onde que está na palavra confirmando para nós tudo isso? A mãe do meu Senhor, a mãe de Deus, nós acolhemos ela como mãe. Aonde que a igreja acolhe ela como mãe? Como que eu sei disso na palavra? Agora nós vamos pegar aqui, Chave Bíblica Católica, um novo livro, ó, livro que tem. Aqui só tem versículos bíblicos. Você quer saber, vamos lá, sobre perdão? Tá todos os versículos da Bíblia, para nós católicos. Você não tem aquele questionamento, onde que está na Bíblia? Então vamos ver onde que está na Bíblia falando que Maria é nossa mãe? Ó, primeiro, Marcos 6,3. Marcos 6,3. Não é ele, o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Então chamou de filho de Maria. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Eles perseveravam unimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Os apóstolos chamando Maria de mãe. Deus em Gálatas 4:4, capítulo 4, versículo 4. Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei. A explicação da palavra. Vamos pegar lá. Mateus 2, do versículo 11 ao 12. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe.
Prostrando-se diante dele, o adoraram. Mais um versículo. Agora, irmãos, aqui uma confirmação maravilhosa. Pega lá Mateus 2, do 13 ao 14. Vamos lá? Vou pegar aqui também a palavra. Mateus 12. Então, para a gente aprender, já folhear a Bíblia. Antigo Testamento, mais da metade da Bíblia. Ó. Vamos lá? Mateus. Vamos lá, católico. Nós precisamos ter essa graça de folhear a nossa Bíblia. Que a Bíblia seja um pouquinho suja, né? Mas não por causa da mão suja, mas por causa do estudo. E por causa que eu estou lendo a palavra. E é maravilhoso estar com Deus aqui na palavra. Tá com a nossa Mãe Maria, tá com os anjos. Vamos lá? Mateus 2,13. Mateus 2,13. Sempre tem a tua palavra, que sempre a gente vai estar buscando na palavra, tá? Catecismo também. Catecismo da igreja, não vai... Nós vamos sempre usar. Mateus 2,13. Vamos lá? Depois... Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 14. 2, do 13 ao 14. Olha, eu até vou começar um pouquinho antes. Entrando na casa, no versículo 11, vai dizer assim: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dela, o adoraram. Está aqui mesmo que nós acabamos de ler. No 13, depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Que o anjo chamou a Maria? De mulher? Ou chamou de sua mãe? Se o anjo, vindo de Deus, denominou Maria como mãe, se não diria assim: pega Jesus e essa mulher aí, uma mulher qualquer, como diz, né? Os irmãos às vezes assim dizem, né? Os irmãos de outras denominações, que Maria é uma mulher qualquer. Onde que Maria é mãe de Deus? Se o anjo, meu irmão, a palavra está dizendo que pega o menino, também chama Jesus de menino, humano, e pega a mulher, sua mãe. Então, nossa mãe Maria, irmãos, é mãe do humano, do nosso Senhor, que não deixa de ser Deus. Então, ela é a mãe de Deus. Se eu acolho Maria como mãe no meu coração, como Jesus deu a ordem para João, o discípulo amado, eu sou sempre esse discípulo amado. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de acolher Maria como sua mãe. Não tenha medo. Essa Maria que nos ensina tanta coisa como discípula, a primeira discípula do Senhor, que diz sim à obediência pisando na cabeça da serpente. Agora nós vamos para a terceira pergunta. Vamos lá? Respondendo? Por que Nossa Senhora continuou virgem? Você já não ouviu essas perguntas assim? Por que Nossa Senhora continuou virgem, né? E você não saber responder? Onde que está na palavra isso? Você consegue... Irmãos aí que estão aí, você consegue ver nessa palavra onde que está? Onde que está dizendo isso? Eu gosto sempre de colocar no café um pouquinho, que eu já faço forte, um pouquinho de água quente, que fica um café mais fraco, sem açúcar. Onde que está na palavra, meu irmão, que Maria é virgem? Qual o sentido? Por que a igreja vê isso? Como que é o sentido disso? No sentido estudo bíblico. E hoje aqui, degustando, estudando, procurando, Roberto Tanus, Conhecendo Melhor a Fé Católica. Livro também, Roberto Tanus, ó. Irmãos, como é bom a gente ter livros, estudar. São irmãos que professam a fé. Lá na página 118 vai dizer assim, ó. Ele começa dizendo assim: um dos títulos mais bonitos que a igreja dá a Maria é Porta do Céu. E quem disse isso foi Santo Agostinho. Porta do Céu? Que foi que nos deu a porta do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, o único intercessor. Então, e essa porta do céu, agora nós vamos entender por que Maria é virgem. Vamos lá? Pega a tua palavra em Ezequiel, capítulo 44, versículo 20. Vamos lá? Ezequiel, vamos procurar. Antigo Testamento, Ezequiel. Passei demais, tá claro? Ó,
um pouquinho, você pegar um pouquinho só de Bíblia, ó, volta só um pouquinho da Bíblia para trás, ó, Evangelho, nós estava lá em Mateus, dá bem pouquinho, Ezequiel. Ele vai dizer assim, 44, Ezequiel 44, versículo 20. Ezequiel 44, versículo 20. Vai dizer assim, porque Nossa Senhora continuou virgem. Então, o que nós vimos aqui no livro de Roberto Tanus, que ele é... Ó, quem é Roberto Tanus, para nós entendermos? Roberto Tanus, nascido em 1957 em Goiânia, casado com Neuza, participa do movimento Renovação Carismática Católica desde 1978, um ano antes de eu ter nascido. É pregador e missionário da Igreja Católica. Então, nesse livro que Roberto Tanus escreveu, ele diz que Maria é a porta do céu. Acabamos de ler na página 118. Confirmado, e essas palavras ditas por Santo Agostinho. Este título é citado por Santo Afonso Maria de Ligório, fazendo referência a São Boaventura. Olha aqui, irmãos, a igreja, os santos. Eu vi esses dias dizendo assim, acho que foi para o padre Paulo Ricardo. Vocês dizem que vocês acreditam aí, que vocês professam não sei o que, a fé católica, que é a tradição, e como que vocês não acreditam em doutrina e coisa. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu prefiro aproveitar, eu prefiro acreditar na igreja católica, que é através daqueles que viveram a santidade, do que acreditar naquele que fundou uma igreja, dizendo que estudou e fez ali um conhecimento da palavra. Eu prefiro andar com a igreja, que tem os santos que nela professam a fé, com os documentos vivos de Cristo, do que um homem sozinho. Aqui está, irmãos, a experiência com os santos Santo Agostinho, confirmando que Maria é a porta do céu. E, vamos lá, Ezequiel 44, versículo 20. Irmãos, eu errei Ezequiel 44, versículo 1 até o 3, não é o 20 não, versículo 1 até o 3. Ezequiel 44, versículo 1 até o 3. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me, este pórtico ficará fechado. Ninguém o abrirá, ninguém aí passará. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e ele permanecerá fechado. Aonde que Deus passa, meu irmão? A porta é fechada. Ninguém passará por ali. Uma resposta da palavra, a igreja caminhando com Deus. Não é que aquele que lê uma passagem bíblica lá e diz assim, só o conheceu depois que nasceu Jesus. Só o conheceu. Maria foi submissa. Maria disse lá naquelas bodas de Canaã, na palavra, fazei tudo o que ele vos disser. Então a própria Maria disse isso. Que nós possamos interpretar a palavra com a igreja. Vamos lá, continuando, porque que Maria, a Nossa Senhora, continua virgem. Quem passou pelo ventre virginal de Maria de Nazaré foi Deus, o mesmo que atravessou com seu corpo as portas fechadas, no cenáculo. Quer dizer que lá em João 20:19, vamos pegar essa passagem, sem precisar arrombá-la. Jesus passou pela porta, lembra-se? Nós vamos ver depois, na ressurreição. João 20:19. Não precisa pegar essa palavra. Mas Jesus ali, eles estavam reunidos, né? Vamos contar um pouquinho. Eles estavam reunidos e ele passa pela essa porta. Fechada. Então aqui é um direcionamento para que nós entendamos isso. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem que se chamava José. O nome da virgem era Maria. Da mesma forma que Maria não deixou de ser chamada Maria, ela continuou virgem. Por isso mesmo a igreja afirma Maria virgem antes, durante e depois do parto. Amém? Irmãos, está aqui uma resposta. Gostaria muito que ficassem perguntas, questionamentos da nossa fé para que eu pudesse trazer segunda-feira. Talvez você fale, não sei o que eu vou perguntar. Perguntas que te fazem que talvez a gente não tenha resposta. Perguntas que deixam para o nosso coração aquelas dúvidas.
Mas como a gente sempre faz um Café com Jesus, todos os dias 6h30 a partir de hoje, nós vamos trazer algum tema assim para professar nossa fé, que Deus vai inspirando até o momento que não me perguntarem, né? E hoje nós respondemos Maria, Mãe de Deus. Por que Maria é Mãe de Deus? O sentido. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que acolhe Maria. Nós respondemos tudo na palavra, catecismo, Bíblia. E nesse momento nós respondemos isso, também nós entramos, porque Nossa Senhora continua virgem. Mas eu quero para a gente finalizar a nossa oração. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que acolhe Maria. Para a gente finalizar, coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos agora. E nesse momento, com café com Jesus, um pouco de café e muito de Jesus, vamos ser obedientes a Jesus? Nesse dia onde que ele se encontra, no sábado de aleluia, no sepulcro, ali que ele foi acolhido no colo de Maria, o amor da mãe. E ele nos dá ali a nossa mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, João, o discípulo amado, acolhe Maria como mãe na sua casa. Colocando a mão no teu coração, essa mesma mulher que pisa na cabeça da serpente. Querido irmão, que Nossa Senhora passa à frente na tua casa e pisa na cabeça da serpente. Qual que é a serpente que tem incomodado a tua casa, a tua família? Qual que é a situação que tem colocado, tem trazido desavenças? Será que é o nervosismo? Será que é a falta do diálogo? É isso que o Senhor está me colocando agora? Será que é eu me auto se colocar como tudo eu sei dentro da minha casa? Será que também não é os vícios, as imperfeições do outro? Será que não é a imperfeição do seu filho? Aquilo que tem acontecido, aquilo que tem trazido julgamentos? Ontem eu conversava com a irmã querida e ela dizia assim, meu irmão, bem assim, hoje a minha família está aqui. E eu sempre rezei e coloquei eles nas mãos de Deus, na intercessão de Nossa Senhora. Tudo foi ao tempo de Deus e não ao meu. Eu simplesmente amei meus filhos. Isso veio do coração de uma mãe. Agora nós entendemos o amor de Maria. Você acha, filho e filha, que com a tua imperfeição você não vai ser amado por Maria? Acolha essa mãe, que ela vai te amar. Ela vai te dar amor. Ela vai te dar aquilo que é mais precioso no nosso Deus. Diante da obediência, diante do silêncio dela, ela está te colocando no colo e te dando um caminho de perfeição dentro da sua casa. Ame os seus. Seja exemplo de discípula. Exemplo de discípula de Maria, mulher, você que é mulher, mãe. E você que é filho de Maria. Eu tenho uma mãe. Você que é tua mãe não está contigo, receba Maria como mãe. Essa é que acolhe as dores, a dor de um coração, a dor que às vezes fere, irmão, nosso dia a dia, que fere a nossa vida. Mas diante dessa mãe, aos pés da cruz com Jesus hoje, se colocando com ela, receba o amor de Maria. Não tenha medo de professar que Maria é sua mãe. Não tenha medo de rezar o terço e professar Ave Maria. Vamos lá junto comigo, irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Café com Jesus encerra aqui. Até segunda-feira. Se tiver alguma pergunta, pode mandar no particular. Ou alguma pergunta para nos dar uma força. Irmão, 6h30 toda segunda, todo dia, até sábado. Nós vamos lutar para estar aqui, onde nós estivermos. Deixa o seu joinha, deixa um coraçãozinho lá. Gostei, não gostei. Deixa a tua opinião também no YouTube. Qual que é o mover de tudo isso? Se for divino, vai para frente. Se não for, nós ficamos aqui, sempre assim. Mas o desejo de todo cristão é que aquilo que você faz seja divino. Não há resposta para mim. A resposta é tua, de você se colocar com Deus, na agressividade do amor. Na agressividade de passar a palavra, na agressividade de dizer, estamos todos juntos. Quebrando aqui tudo e qualquer situação maligna. Inveja, competição,
deixa para lá. Vamos viver a graça de evangelizar, levar Deus para os corações. E não precisa ser igual eu estou aqui não, pode ser na tua casa, no trabalho, onde você for. Então, irmãos, é junto. Com certeza vai vir ideias mais para nós. Já me veio uma ideia hoje, já quero fazer um convite aí, se tiver jovem na live aí. Sábado à tarde, café com Jesus, com jovens. Talvez de ser de manhã, sábado à tarde, café com Jesus. Me veio hoje aqui, ó. Deus falando para mim, como assim café com Jesus, jovens? Nós colocar aqui, como que os nossos jovens vivem dentro da igreja católica, nesse café com Jesus da tarde, né? Aquele cafezinho da tarde, e os jovens ali colocar um pouquinho do seu, como que eles participam na igreja, os jovens que estão participando, algumas perguntas para os jovens e respostas para os jovens. Surgiu hoje, se os jovens achar legal, manda aí, Júnior, ok, vamos fazer isso, eu vou até na casa dos jovens, ou coordenadores, se gostar me mandam ok, se não for divino também, não tem problema, é humano do Júnior, mas de coração me veio hoje isso, para que nós conheçamos também, que na nossa igreja católica, os jovens professam a sua fé, tem grupo de jovens, tem uns momentos para os jovens, e também tem jovens perdidos, que não sabem aonde ir, o que fazer e como agir. Então, irmãos, estamos juntos? Que Deus abençoe, que Deus ilumine seu dia. Café com Jesus aqui. Termina como tem essa xícara aqui, ó. Que tá lá, eu tenho lá, para quem quiser ter ela, tá? Café com Jesus. Ela tem aqui café com Jesus, a oração. Tá escrito fé, a paz. Hoje um pouquinho de café e muito de Jesus. Eu tenho ela assim, com um marronzinho, tá? E aqui tá a oração. Eu fiz isso aqui por quê? Para que a gente possa ter em casa. É tão gostoso, eu gosto de xícara. E essa xícara aqui é café com Jesus, ó. Foi nós colocamos, eu e minha esposa, a oração que eu leio todos os dias, que veio no mover da Quaresma. Então a Quaresma trouxe muita alegria, gente, para mim. Eu tenho que agradecer aos irmãos, todo mundo aí, ó, Dalgisa aí, minha irmã querida, amo de coração, obrigado. Ana Isabela, Jane, Ângela, ó, um abração para vocês, todo mundo que participou conosco aí. Sempre a Juliana também, que está entrando aí. Que Deus abençoe a todos, ilumine. Um grande abraço, irmãos. Obrigado de coração. Se foi 1, 2, 3 pessoas, participou hoje, 4. Não tem problema. Nós vamos passar esse vídeo à frente. E se for divino, se for dele, é dele. Nós só estamos aqui junto. Como é gostoso, não nego pra vocês não. É maravilhoso quando entra alguém. Eu fico numa alegria quando entra uma pessoa que vocês não imaginam. Para mim, assim, é uma alegria. Então, irmãos, amo vocês de coração. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. 6h30, café com Jesus, segunda-feira. O tema não sabemos. Faça uma pergunta, me dê uma ideia boa aí. Que Deus abençoe.